Queridos amigos, queridos irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui juntos nessa manhã agradável para podermos refletir um pouco sobre os ensinamentos que nos chegaram pelo trabalho grandioso de Allan Kardec. No dia 3 de outubro, foi aniversário de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, no ano de 1804. Esse espírito que a gente tem alguma informação do mundo espiritual, porque o seu nascimento representou uma solicitação de Jesus para que ele pudesse nascer entre nós e realizar uma tarefa missionária que certamente, quando todas as criaturas da Terra perceberem com clareza o significado profundo do trabalho dele, vai marcar uma era definitiva na história do nosso planeta. Todos nós temos marcado na história do nosso planeta o nascimento de Jesus entre nós. A nossa história, especialmente do mundo ocidental, ela tem um marco indelével no nascimento de Jesus. Então é antes de Jesus e depois de Jesus, nós contamos inclusive nosso tempo assim. E Jesus veio entre nós para trazer as lições espirituais montadas em cima do sentimento de amor, transformando para nós a ideia de um Deus único na ideia de um Deus Pai amoroso, misericordioso, bom. E Jesus trouxe para nós uma série de ensinamentos espirituais que os homens não tiveram a competência de compreender, mas o poder dessas lições era tão marcante que o próprio ser humano, reconhecendo isso, adotou esses conhecimentos e adaptou-os à sua conveniência. E criou-se em cima dos ensinamentos de Jesus dois ramos religiosos, que são estabelecidos hoje, conhecido pelo desenvolvimento histórico, como sendo a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do mundo oriental. São duas igrejas, que foram montadas inicialmente em cima do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas o homem, ao invés de valorizar o conhecimento, valorizou a instituição. Então, as instituições religiosas passaram a ter muito mais importância como organização político-religiosa do que os ensinamentos. E o povo foi mantido na ignorância dos conhecimentos espirituais por um longo número de séculos. E Jesus, quando esteve conosco, sabia disso, que isso ia acontecer. Por isso ele promete, antes de voltar para o mundo espiritual, que ele mandaria um Consolador, um Espírito que, escolhido pelo Pai Celestial, traria para nós a presença da verdade que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus diz isso, que é o nosso governador espiritual, a gente sabe disso muito bem, é porque isso fazia parte do plano de desenvolvimento espiritual da Terra e claramente, como um profundo conhecedor da alma humana no seu desenvolvimento, Jesus sabia que os homens iam corromper os seus ensinamentos. Por isso ele anuncia que esse Espírito de verdade viria corrigir aquilo que os homens modificaram nos seus ensinamentos,
restituiria, portanto, esses conhecimentos e traria novas informações. Então, é assim que o próprio mestre, envolvido nessa tarefa de desenvolvimento do nosso planeta, como governador, escolhe esse espírito que nasce no dia 3 de outubro de 1804, numa família de juristas, recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio e traça para ele, com certeza, o plano de desenvolvimento dessa doutrina que veio para ficar conosco. Portanto, ela vai representar um marco de desenvolvimento espiritual da Terra. Nós vamos ter com clareza mais tarde, quando a humanidade compreender o alcance da doutrina espírita e incorporar esses conhecimentos no cotidiano da vida, a gente terá uma sociedade mais justa, mais digna, mais fraterna, porque o papel da doutrina espírita é esclarecer o homem de que ele não é um simples homem, não é uma simples mulher. Nós somos espíritos imortais transitoriamente, ocupando a vida na Terra através da corporificação masculina ou feminina transitória, porque nós somos espíritos imortais. E, portanto, ao invés de dar valor às coisas transitórias da vida planetária, nós enfocaremos com esse conhecimento espiritual a nossa vida nos objetivos espirituais que são permanentes. E isso fará com que a Terra, como um planeta, mude da sua posição de um planeta de sofrimento, de dificuldades, de violência, de guerras, de egoísmos, de orgulhos, de vaidades, e transformará a sua humanidade em verdadeiros irmãos. Então, esse é o marco da espiritualização da Terra. E a gente vai poder dizer antes de Jesus, depois de Jesus, e antes de Kardec e depois de Kardec. Porque representa mesmo a doutrina espírita esse marco. Então é preciso que nós não incorramos no mesmo erro que incorremos quando transformamos os ensinos de Jesus no cristianismo dos homens. Então nós também não podemos transformar a doutrina espírita na religião dos homens, porque ela não é uma simples religião, ela não é uma seita, não é uma instituição religiosa. Por isso toda casa espírita é, antes de mais nada, uma escola espiritual. E a gente tem que entender a casa espírita como uma escola espiritual, uma reunião de pessoas que querem aprender os valores definitivos da alma e transformarem-se em cidadãos de um mundo de regeneração. É o nosso papel como criaturas que recebem essas luzes espirituais. E para a gente entender isso, há pontos cruciais na doutrina espírita que tem que ser profundamente bem compreendida. A grande diferença entre todas as correntes cristãs hoje em atividades na nossa vida planetária, a doutrina espírita se difere das condutas do conhecimento espiritual dessas religiões cristãs com a doutrina espírita num ponto que é básico, que é justamente o conhecimento da objetivação da vida de espíritos no corpo físico. Isto é, o significado da encarnação do espírito e o significado da continuidade do processo evolutivo com a volta à vida corporal. Portanto, da encarnação como método e da reencarnação como mecanismo.
E é preciso, então, que a gente tenha um entendimento claro disso. Muito claro. Por isso, nós vamos, em homenagem a Allan Kardec, trazer esses dois pontos de análise para a nossa manhã de hoje, da encarnação, dos objetivos da encarnação e dos objetivos da reencarnação, extraído do primeiro livro publicado por Allan Kardec, no qual ele, ao invés de colocar um livro de autoria do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele muda esse significado autoral para colocar um nome de autor que representa o mundo espiritual. Então, Kardec despersonaliza o seu trabalho, mostrando para nós que tudo aquilo que ele conquistou de conhecimento, que pôde ser transcrito nas obras fundamentais da doutrina espírita, não é obra pura e simplesmente dele, mas de um conjunto de espíritos a serviço do bem, a serviço de Deus, comandados por Jesus, para que nós pudéssemos ter esse marco espiritual na nossa vida. Por isso o livro é publicado como o livro dos Espíritos. Ele não é o livro de Allan Kardec, é o livro dos Espíritos. E é importante que a gente entenda isso. É claro que ele não podia publicar esse livro sem um autor material, porque as próprias editoras não publicariam o livro. Então ele teve que assumir a responsabilidade do livro. Mas ao invés dele fazer isso, como o professor Hippolyte Léon, conhecido na cidade de Paris como educador, ele usa um pseudônimo que é uma história espiritual, porque o nome Allan Kardec é um nome druida, provavelmente de 2000 anos, da ordem de 2000 anos atrás, da vivência de Hippolyte Léon, quando ele então é esclarecido numa reunião mediúnica por um espírito amigo, que ele tinha sido um sacerdote druida e tinha o nome de Allan Kardec. Então ele invoca a realidade espiritual e a realidade reencarnatória para ser o autor do livro. Isso tem um significado espiritual profundo. Veja que, ao despersonalizar as obras da doutrina espírita, Kardec respeita todos os ensinamentos exarados nesses livros como obra e trabalho do mundo espiritual. Tá ok? Então isso é importante a gente também entender, para que a gente não figure em Allan Kardec um homem, mas figure em Allan Kardec um espírito participante da Pleiade dos Espíritos sob o comando do Espírito Verdade, que é um embaixador direto de Jesus. Há quem acha que é o próprio Jesus, não importa. O que importa é que todos nós estamos governados por Jesus e, em última instância, Ele é o responsável pelo desenvolvimento espiritual do nosso planeta. Portanto, é importante que a gente entenda a figura de Allan Kardec como um desses espíritos, membros dessa coletividade espiritual, que teve como missão trazer o conhecimento espiritual definitivo para nós, para que pudesse ficar conosco até a consumação do século. Olha, só uma coisa pode ficar conosco para sempre, que é a verdade. Então, esses livros, especialmente o Livro dos Espíritos, publicado pelo mestre Allan Kardec, nós podemos chamá-lo de mestre. A rigor, a gente tem dois mestres na história da humanidade. O primeiro mestre que nós temos é Jesus, e esse é o nosso mestre maior. E o segundo mestre que temos, digno desse nome, é Allan Kardec. Então, para mim, pessoalmente, ele é o segundo mestre.
É tão importante que Emmanuel, na visão espiritual, como espírito já que tem uma percepção ampla da realidade espiritual, consegue trazer uma mensagem muito interessante, simbólica, colocando Jesus como a porta da nossa libertação e Kardec como a chave que abre essa porta. Então, um dos papéis importantes que a doutrina espírita traz para nós é a desmistificação do nosso Mestre Jesus como um representante da divindade, como um membro da divindade, porque é assim que as religiões cristãs nos apresentam. Jesus como um membro da Santíssima Trindade, três deuses num só, incompreensível. Quer dizer, é uma tentativa ainda de manter, não é, a pluralidade dos deuses na figura de um. Quer dizer, o ranço do nosso atraso espiritual politeísta que a gente era. Há um único Criador, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para desmistificar isto. E a gente então encontra Jesus nos esclarecimentos da doutrina como um espírito, como nós, que já percorreu a trajetória evolutiva, mas tão criatura quanto qualquer um de nós. E Jesus, quando está conosco, ele não se distingue de nós nesse sentido, porque ele nos chama irmãos, companheiros, amigos. É essa a denominação. E ele nos ensina que ele é nosso irmão, porque ele nos ensina, quando fordes orar ao meu Pai, que é o nosso Pai, orai assim: Pai nosso. Ele se inclui, porque o nosso irmão mais velho é o nosso mestre, o nosso guia e modelo. Então, essa compreensão só pode ficar plenamente entendida quando a gente entende os objetivos da encarnação do ser espiritual e a necessidade da continuidade do processo de aprendizado através das múltiplas voltas à vida física, da reencarnação. E certamente que se isso não fosse tão importante, Jesus, ele mesmo, não nos teria isso ensinado e colocado isso como uma lei universal. Jesus afirma: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ora, se ninguém pode, é porque é uma lei universal. E a gente precisa entender a encarnação e a reencarnação como lei universal. E quando a gente fala de lei universal, é preciso que a gente entenda o significado disso. Porque nós estamos acostumados a pensar pequeno. O universo para nós é o nosso mundinho. Porque nós ainda achamos, ainda estamos com um atavismo de ideias ultrapassadas na nossa mente, como hábito de pensar, de que o mundo é isso aqui, e que nós somos o centro do universo. A gente ainda não perdeu, na nossa concepção do cotidiano da vida, no nosso comportamento, essa postura de centralizador de tudo em nós, como se nós fôssemos a única coisa criada por Deus. Então eu costumo, como estudante da ciência, como aprendiz da ciência, a tentar chocar todos aqueles que eu tenho chance de fazer, e espero conseguir isso com vocês, de que nós somos apenas um pequeno mundo girando em torno de uma pequena estrela,
que gira em torno de um centro, de um conjunto imenso de estrelas, que nós chamamos de galáxia, com uma quantidade enorme de companheiros estelares. A nossa galáxia, a Via Láctea, é um arquipélago de estrelas. Quando eu estou falando um arquipélago, imaginem que é apenas um conjunto de ilhas num imenso mar. Então, a nossa galáxia é um arquipélago de estrelas num imenso espaço que não cabe na nossa imaginação. E essa galáxia tem de 200 a 400 bilhões de espíritos. Quando eu falo bilhões, as pessoas não sabem o tamanho do número, porque nós não somos acostumados a trabalhar com números grandes. 1000 é um 1 com 3 zeros. Se eu colocar mais 3 zeros, vira 1 milhão. É 1000 vezes 1000. Se eu colocar mais 3 zeros, vira 1 bilhão. Então, são 200 a 400 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, com sistemas planetários, porque isso a gente hoje tem certeza absoluta que a grande maioria das estrelas, principalmente as estrelas mais velhas, a partir de 1 bilhão de anos de vida, não se estranhem, só o nosso Sol tem 5 bilhões de anos de vida. Há estrelas de 200 milhões de anos, jovenzinhas. Há estrelas em formação, porque Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando. Então, nós somos um mundinho nesse arquipélago de estrelas, chamado Via Láctea, com da ordem de 400 bilhões de estrelas. Mas os cientistas hoje, com todos os telescópios tão poderosos que a gente tem, que vocês cansam de ver na mídia, nos seus celulares, as descobertas vão sendo feitas, vão sendo mostradas para a gente. Graças à mídia, hoje ficou fácil de fazer isso. Esses telescópios apontam numa direção do céu que não se vê nada. É um pontinho, uma região estreita, porque a capacidade de receber luz de um telescópio desse é de 25 a 30 metros de diâmetro. É muito pouca luz do universo inteiro chegando ali. Aponta para uma região que está escura, que não se vê nada, e começa a coletar luz num processo de acumulação de informação, e a gente naquela região pequena descobre 20, 30 mil galáxias diferentes. Aí você aponta para outro pontinho, encontra a mesma coisa, e outro, e outro, e outro. E a gente não consegue ver em todas as direções, porque se você apontar para a direção do centro da nossa galáxia, tem tanta estrela na frente que a gente não vê atrás. E a gente não sabe quantas galáxias tem por ali. Então, é estimativa que os cientistas fazem. Eles pegam uma região dessa do céu, mede o tamanho angular dessa observação, conta o número de galáxias que foram fotografadas e toma isso como número médio e calcula para o espaço inteiro. Então a gente tem da ordem de 2 trilhões, agora não é bilhão mais, põe mais 3 zeros, 2 trilhões de galáxias. E nós temos galáxias como Andrômeda, que é uma vizinha nossa, que é maior do que a Via Láctea.
tem da ordem de 1 trilhão de estrelas. Não 200 a 400 bilhões. 1 trilhão de estrelas. Então, o universal tomou outro tamanho para vocês. Saímos da Terra e utilizamos o conhecimento que a ciência nos oferece para que a gente possa entender que uma lei universal significa uma lei que vale para todos esses sistemas estelares. Todos, sem exceção, se é uma lei da natureza. Então, a gente está falando aqui não de doutrina espírita, uma religiãozinha que a gente cultiva no centro espírita. Nós estamos falando aqui de um conhecimento espiritual que ficará conosco até a consumação dos séculos, isto é, são revelações de leis espirituais que valem no universo inteiro. Então, se a gente, por acaso, como ser espiritual, mudar da nossa galáxia para Andrômeda, essas mesmas leis vão valer lá. Lá, se nós estivermos num planeta lá, vamos nascer e renascer como fazemos aqui. Ninguém, disse Jesus, poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha o alcance do significado da doutrina espírita. Por isso a gente não pode amesquinhar a doutrina espírita com achismos nossos. Com o que eu acho. Eu acho que não acha nada. Vai estudar e aprender. Para poder usar bem, porque a gente só usa bem quando sabe. Quem sabe, faz. Quem não sabe, manda os outros fazer. Tá certo? Então é importante que a gente aprecie esse tesouro que a gente tem na mão, que são os ensinamentos do mundo espiritual para nós. Então, se a gente abre o Livro dos Espíritos, na segunda parte, porque ele está constituído de 4 partes, a segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual e da sua relação com o mundo físico. E a gente lendo lá no capítulo 2, que Kardec intitula Da Encarnação dos Espíritos, olha como ele é feliz em realizar esse trabalho. Até os títulos colocados no livro têm um significado profundo. O capítulo 2 da segunda parte, Da Encarnação dos Espíritos, está dividido em 3 pedacinhos, 3 subtítulos. O objetivo da encarnação, não é da reencarnação, o objetivo da encarnação. Por que nós precisamos encarnar? Depois ele fala da alma, para poder esclarecer o que nós somos. E depois ele fala do marca-passo que nós ainda estamos no nosso caminho, que são as ideias materialistas. Porque a ideia materialista, a vida é só essa que a gente observa. Nesse momento, porque a gente acha que morreu, acabou. A gente ainda acha que morreu, acabou. Tanto é que todos nós ainda continuamos morrendo de medo de morrer. Como se pudesse, né? O português é uma língua muito especial, porque ela permite a gente fazer esses neologismos estranhos, né? Morrer de medo de morrer. Então, no objetivo da encarnação, a pergunta 132, Kardec pergunta muito inteligentemente: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha só, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O que é que Jesus disse para nós? Que ninguém pode ver o reino dos céus. Ver o reino dos céus é o quê? É ser perfeito. Não é? Então, ninguém
pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, o nascer no corpo físico tem um papel fundamental no nosso processo de caminhar na direção da perfeição. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E aí ele começa a explicar detalhes. Para uns, dependendo do estágio que se encontra, é expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eu vou fazer um parênteses aqui para lembrar uma história interessante do Chico Xavier. O Chico Xavier, antes dele falar que ele era um cisco de Deus, aquele cisco ele tirou do nome Francisco, né? Porque ele achava que ele não fazia jus nem o nome inteiro, então só pegou o último pedacinho, né? Mas ele não era um cisco qualquer, ele era um cisco que fazia o esforço de fazer a vontade de Deus. Mas antes ele dizia, quando as pessoas faziam qualquer elogio para ele, falava: ah, meu irmão, eu não passo de um verme. E ele falava isso com tantas insistência para todo mundo que fazia algum elogio para ele, que um dia o Emmanuel apareceu para ele e virou e falou assim para ele: ô Chico, por que que você vive humilhando o verme? Ele: mas como assim? Porque o verme é uma criatura de Deus. E ele cumpre as obrigações, a missão que lhe cabe na vida material. Você cumpre a sua? É impressionante, parece uma brincadeira, a gente ri disso, mas tem um ensinamento profundo nisso. Porque nada que Deus cria deixa de ter a utilidade. Porque Deus não comete erros, Deus é inteligência suprema. A gente tem que associar o conhecimento um com o outro. A gente aprendeu na primeira pergunta lá, quem é Deus? É a inteligência suprema. Se é inteligência suprema, não erra, porque senão não é suprema. Alguém que tiver inteligência que não erra melhor do que ele, esse que é o Deus. Não é correto isso? Então, por que a gente fala: ah, meu Deus, por que eu estou sofrendo isso? É a mesma coisa dizer que a gente não passa de um verme, do Chico Xavier. Oh, meu Deus, me dê entendimento para entender por que eu estou passando por isso. Ah, isso mudou de figura. É a mesma reclamação nossa, mas sem ofender o nosso Criador, se é que a gente pudesse ter alguma atitude que o ofende. É óbvio que isso não atinge a Deus, mas mostra a nossa pequenez. E a gente não precisa ser pequeno, porque a gente foi criado para atingir a perfeição. Mas essa perfeição não será atingida se nós não pararmos e prestarmos atenção em nós para nos ensinar a ter um bom comportamento. Porque ninguém vai ensinar a gente a ter bom comportamento. Só nós podemos fazer isso. Não é? Porque a gente pode até dar conselho, a gente cria os filhos da gente para eles serem ótimos, para eles serem melhores do que a gente. E a gente consegue isso? Se fosse possível isso, Jesus já teria dado um jeito em nós. Não é? Porque ele é o nosso irmão mais velho, ele conhece o caminho, ele vem ensinar para nós o caminho, mas disse para nós: vocês têm que andar com as próprias pernas. Então, essa visão dos ensinamentos de Jesus
dos ensinamentos espirituais não pode passar despercebido por nós. A gente tem que vencer em nós um grande escolho que nos atrapalha a progredir. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma mensagem de um espírito, não é? Que chama isso para nós de preguiça mental. Nós somos preguiçosos mentalmente, a gente não tem coragem de parar e analisar, meditar, perguntar, buscar resposta, para compreender. A gente quer pronto. E a gente adora palestra de quem fala fácil, porque a gente pensa que saiu entendendo tudo. Se entendeu tudo, tem que fazer, porque quem sabe, faz. E é assim? É claro que não é assim. Não é? A gente só faz aquilo que a gente construiu dentro da nossa estrutura psíquica, mental. E o que a gente constrói dentro da nossa estrutura mental é aquilo que a gente valoriza e que busca ter compreensão. Essa é a nossa dificuldade, em olhar para dentro de nós e falar, eu não aprendi isso direito, deixa eu estudar outra vez, sem preguiça mental. Aí quando entender, ótimo, posso dar um passo para frente, porque isso aqui eu já compreendi. E se eu compreendi, agora o meu jeito de pensar é esse. Se o meu jeito de pensar é esse, o meu jeito de fazer também vira. Porque a gente faz o que a gente pensa. O pensamento é o condutor das nossas ações. Não é? Então vejo que é importante a gente ter essa compreensão com precisão. Para executá-la, é que em cada mundo, olha como é lei universal, para executá-la, a missão, a vida, é que em cada mundo universal, toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o indivíduo, nascendo na vida corporal, seja em qual mundo for, progride, se adianta. Então veja que na primeira pergunta desse capítulo, a gente já tem um monte de informação importante. A gente já aprendeu que o objetivo da encarnação é para atingir a perfeição. Que dependendo do estágio que a gente se encontra, essa vida pode ser uma vida expiatória ou missionária. O que é ser expiatório? Isto é, a gente fez escolhas inadequadas e agora tem que consertar. Expiar é voltar, ver as consequências da nossa escolha e corrigi-las. Mas é também uma missão, isto é, se você está agindo de maneira correta, em harmonia com as leis espirituais que nos governam, a gente está cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Portanto, a gente está exercendo a missão. Simples de entender, não é? Então, por que a gente não usa isso na nossa vida? Mas ainda há perguntas importantes aqui. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Essa é uma pergunta ótima. E por que Kardec fez? Porque a Igreja Católica, com a teoria dos anjos, colocou para os homens que Deus criava anjos perfeitos para servir a Ele e os homens. No momento que a gente entendeu que Deus cria espíritos, não anjos,
cria espíritos e os espíritos progridem na vida material. Então, surge a dúvida natural: quem são os anjos? Não é? Olha só como a doutrina espírita coloca todas as criaturas no mesmo saco de farinha. Não é? Porque é bom a gente entender isso. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. É muito importante isso. Não tem anjo, tem espírito que já conseguiu evoluir. Isso faz uma diferença de posicionamento fantástica. Mas ainda continua: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Olha só, ele já está mostrando para nós qual é a razão do nosso próprio sofrimento. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com nossas atitudes. É simples. Então, a gente começa a entender, se a gente raciocina com essas informações, que o mecanismo evolutivo é o processo de usar dos recursos da matéria para aprender, desenvolver, aumentar a nossa capacidade intelectual, aumentar a nossa capacidade emocional e buscar uma posição de felicidade plena. Isso é ser perfeito. Esse é o caminho. Como é que a gente faz isso? Aí a gente pula lá para outro capítulo da frente do Livro dos Espíritos, que a gente tem preguiça de estudar, o capítulo 4, ainda dessa segunda parte, da pluralidade das existências. É o título do capítulo, aquele é da encarnação, agora que esse é da reencarnação. Tá ok? Como pode a alma ou o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Quer dizer, se uma vida só não dá conta, não tem tempo hábil para a gente adquirir a perfeição, como é que a gente faz para continuar e atingir a perfeição? Sofrendo a prova de uma nova existência. Tudo está bem organizado. Olha como o livro é didático. Primeiro ele põe o conceito. Entendeu bem o conceito? Agora vamos usar o conceito na vida prática. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Quer dizer, você já teve a encarnação, aprendeu um pouco de coisa, passou para o mundo espiritual porque o corpo morreu. Você pode pegar o resto que você precisa de aprender e aprender lá no mundo espiritual diretamente? Ele disse que não, que precisa nascer de novo. Aí Kardec, que é um professor, que quer entender até o fundo, com toda
a profundidade possível, vai questionando. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Sim. Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. O que ele está dizendo aqui com isso? Que a gente, quando deixa o corpo físico e vai para o mundo espiritual, continua sendo a gente mesmo. A gente pode olhar para a gente, analisar a vida que teve. Olha, eu deixei de aprender tais coisas. Então, você faz uma transformação em si mesmo. Eu quero aprender isso. Eu preciso aprender isso. E o jeito mais fácil é voltar para a escola. Porque lá eu tenho os recursos necessários para isso. Então, a gente prepara uma encarnação nova para atender aqueles objetivos e depurar-se. Então, a gente tem duas fases da vida importantes que a gente extrai desse conhecimento, que é a vida no corpo físico e a vida fora do corpo físico, e que elas estão interrelacionadas. Isto é, nós continuamos a ser nós mesmos de cá e de lá. A diferença é que aqui, enquanto a gente está no corpo físico, a nossa percepção espiritual ainda é pequena, porque nós somos espíritos que estamos nos primeiros ciclos da escola evolutiva. A criança que está no primário, né, nos primeiros anos da formação, ela não faz ideia das coisas da frente. Eu me lembro do meu filho, quando ele tinha 5, 6 anos, eu perguntei para ele, o que você vai querer fazer quando você crescer? Eu quero estudar na USP para ser motorista de trator. Resposta perfeita da criança, porque ela não faz correlação do que é uma universidade e do que ela falou isso porque sabia que o pai trabalhava na universidade. Mas ele queria ser motorista de trator, onde ele ia aprender isso? Não é? A gente é assim como ser espiritual, enquanto ele não tem a percepção da evolução maior. Então ele não faz ideia dela. Vocês são capazes de imaginar o que é a felicidade de um espírito que está 500 anos de progresso na nossa frente? A gente não sabe fazer essa ideia. A gente não sabe descrever o que é felicidade ainda. Porque felicidade para nós é ainda muito material. A gente confunde felicidade com prazer ainda, porque o prazer é um prazer sensorial via corpo, via materialidade da nossa roupagem. Mas a alegria interior, a gente poucas vezes tem nesse mundo. Tem dia, mas a gente já experimenta, porque a gente não é espírito que já não tem um tempo de progresso. A gente tem um tempo de progresso. Tem dia que a gente acorda, está numa felicidade, não sabe por quê. Nossa, hoje parece que está tudo lindo, né? Não é? A gente não sente isso de dentro para fora. A gente não sabe explicar, mas a gente sente. Imagina de um espírito superior. Como é a felicidade? Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, descreve o inferno perfeitamente, mas o céu ele não sabe descrever. Né? O livro falha na descrição do céu, porque se o espírito não experienciou isso, ele não sabe descrever. Vai estudar na USP para ser motorista de trator. Porque essa é a nossa ideia ainda. Então, é importante que a gente vá compreendendo que cada uma dessas perguntas e respostas vai abrindo dentro de nós o desejo, se a gente lê com calma, o desejo de entender o significado mais profundo disso. Aí, Kardec, isso ainda só na primeira pergunta, que é 166 desse capítulo,
Ele fez a pergunta 166, uma subpergunta A e agora a B. A alma passa então por muitas existências corporais? Ele está concluindo pela resposta dos espíritos. A gente tem que concluir isso também. Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aí faz mais uma subpergunta C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Os espíritos são direto e reto também, né? Eles não ficam floreando as coisas, não, são objetivos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Kardec, então, pergunta para concluir. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, a lei da reencarnação, que vale em todos os mundos do universo, é uma lei universal, não é um achismo da doutrina espírita, não é uma teoria filosófica bem elaborada, ela é uma realidade espiritual que permeia o universo inteiro, é criação divina. Sem isso, onde a justiça? Isto é, Deus nos oferece, para nós atingirmos a perfeição, todas as oportunidades que a gente precisar de utilizar. Todas, sem nenhuma exceção. Nenhum momento Deus vai dizer assim, olha, já cansei de você, você já experimentou tantas vezes, está marcando passo, vou desistir de você. Não existe isso na criação divina. Porque Deus sabe que todos nós vamos atingir a perfeição. Cada um de nós vai gastar o tempo que quiser. Agora, se a gente for esperto, a gente usa o menor tempo possível. Para que ficar marcando passo? Se eu entrei na escola, eu posso fazer escola em 9 anos, por que eu vou fazer em 15? Não é? Eu tenho um genro que ficou 11 anos para fazer engenharia. Ficou marcando passos 6 anos. Ainda bem se tornou um bom engenheiro. Mas rateou. Agora, aquilo que você precisa fazer num tempo, você faz no dobro do tempo, é claro que você vai sofrer a escola. Vai sofrer os dissabores de ver a sua turma ir para frente e você ficar para trás. Perder os companheiros, ter que arranjar novos. De repente você vai ficando deslocado na própria turma. Isso acontece conosco espiritualmente. Há espíritos junto conosco que estão matando gente achando que é ótimo fazer isso. Matei já uns 15, matar mais um não faz diferença nenhuma para ele. Agora ele vai ter que ser pai de todos que ele matou, né? Porque tirou a vida, tem que devolver. E qual é o jeito de devolver a vida de uma pessoa? Ser pai dele, mãe, não é? Porque a gente oferece a vida corporal na nossa vida material. Você tira, porque você não mata o espírito, você mata o corpo, você estraga o carro do motorista, né? O carro para de andar, mas você não tira a vida do motorista, seria impossível tirar a vida do espírito. Mas a pergunta vai em frente, não é? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Kardec também é provocativo, né? Vai lá e cutuca os espíritos para valer. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso.
desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Pronto, é uma questão de evolução. Passou pela escola, agora usou os recursos que aprendeu lá, vai ser um profissional, vai trabalhar, vai construir valores. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas, se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Quem é que não quer ser puro espírito aqui? Não é? Mas para isso a gente precisa aproveitar a encarnação da gente. Tá certo? Tem que ser bom aluno na escola. Não adianta frequentar centro e tomar passe. Tem que aprender e mudar o comportamento. Porque todos nós só evoluímos quando adquirimos, pelo nosso próprio esforço, hábitos melhores, comportamentos melhores, sentimentos melhores, entendimentos melhores. Então é nosso papel, é o nosso dever. Por isso a doutrina espírita não tem correspondência com as outras religiões. Não significa isso que a doutrina espírita é uma religião melhor, não é isso. Porque doutrina espírita não é religião. Nem o cristianismo é religião. O cristianismo do Cristo. O cristianismo dos homens é religião. Você vai lá no templo, você tem um pastor, você tem um padre, você tem um sacerdote e você tem que cumprir as regras da igreja. Não é? Não foi isso que Jesus disse. Jesus ensinou isso não. Vocês já leram o Sermão do Monte? Que Jesus é o primeiro conjunto de ensinamentos espirituais que Jesus traz para nós de forma coletiva. Ele reúne cerca de 5.000 pessoas ao pé do monte, ao lado do Mar da Galileia, que tinha uma cadeia de montanhas. Ele vai para lá, a população senta, ele sobe, fica um pouquinho mais alto, usa aquilo como um anfiteatro natural. Senta numa pedra e se põe a falar. Então isso está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, todo o Sermão do Monte. Eu já falei isso aqui antes, e eu não sei se alguém de vocês já teve a coragem de ler, depois que eu falei. Levanta a mão, quem leu depois que eu falei. Só um, meu Deus. Meus amigos, aproveitem, não deixa para depois. O aprendizado é pessoal de cada um, não tenham preguiça. Peguem uma Bíblia, Novo Testamento, abre no Evangelho de Mateus, pega o capítulo 5, começa com as bem-aventuranças e leia o capítulo 5, 6 e o 7. Para vocês verem que Jesus ensinou para nós comportamento, não ensinou religião. Ele ensinou comportamento. Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Isso é comportamento. Ele vai além para mostrar para a gente que religião e comportamento, se você tiver de fazer escolha, fique com comportamento. Quer ver? Ele diz assim: se tiveres uma oferenda para oferecer ao Senhor e levar no altar, e lembrares que tem um adversário, deixa a oferenda. Isso é religião. Vai lá cumprir o dever religioso.
deixa a oferenda e vai primeiro reconciliar com o adversário. Isso é comportamento, pedir desculpa, perdoar e ser perdoado daquilo que fez de errado. Depois, então, volta, você pode fazer o que você quiser, até fazer a oferenda, porque aí ela terá um valor de comportamento diferente. Não é? Por que nós transformamos os ensinamentos de Jesus em religião? Eu fico olhando, isso não é crítica, porque eu já fiz isso também. Eu já fui padre em outras encarnações, já ensinei errado para os outros muitas vezes. Todos nós temos compromisso com o cristianismo dos homens, a maioria de nós. Não é? Então, hoje, a gente tem que fazer uma outra coisa, mas a gente vê, a pessoa passa em frente a um cemitério, faz o nome do pai. Isso aqui é o nome do pai, eu não sei por que é, mas é o nome do pai. O nome do pai é uma cruz, com a mão. Né? Eu tenho uma pessoa da minha intimidade, que ela senta à mesa para comer, ela faz isso 3 vezes. Aí começa a comer. Né? Não basta pensar, meu Deus, obrigado pelo alimento que me dás. Um é religião, o outro é comportamento. Um é um hábito religioso. A pessoa faz isso bem intencionada, não é uma crítica. É porque ela ainda não aprendeu que Deus fala conosco através dos nossos pensamentos. Deus não está de olho na gente, fez, não vai, tá bom, então tá kit. Não é isso. Então a gente tem que mudar o comportamento. Os ensinamentos de Jesus são comportamentais e eles estão extremamente bem estruturados no Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança diz isso: bem-aventurados simples e humildes, porque eles terão o reino dos céus. Quer dizer, o primeiro ensinamento que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se você for simples e humilde, melhor para você. Não é? Você será bem-aventurado. Ser bem-aventurado, ser feliz. Agora a gente não é nem simples, nem humilde. A gente é complicado e orgulhoso. Não é? Então, esse é o primeiro ensinamento do Sermão do Monte. Então, se a gente não entender o significado profundo das coisas, a gente fica vivendo um dia atrás do outro. Aí, quando chegar a nossa hora de voltar para o mundo espiritual, a gente olha para trás: o que foi que eu fiz nessa vida? Eu estou saindo melhor ou estou saindo do mesmo jeito que eu entrei? Está saindo mais ou menos do mesmo jeito que entrou, então perdi a vida inteira. Porque a vida material inteira vai ficar para trás. O dinheiro que você juntou, a casa que você construiu, o carro que está lá na garagem, tudo vai ficar. O próprio corpo que você fica se embelezando para manter a aparência para os outros, vai ser comido pelos vermes. Às vezes a gente faz um sacrifício danado para fazer uma cirurgia plástica para corrigir o tamanho do nariz. Mas não faz nenhum esforço para corrigir o defeito de falar mal da vida alheia. Não é? Meus irmãos, vamos aproveitar essa doutrina e vamos crescer com ela e vamos fazer isso junto, porque sozinho é muito mais difícil. Muito obrigado pela atenção de vocês.